Olá, estamos chegando com mais uma ação parlamentar. Que bom que você está aqui com a gente. Desde já, eu agradeço a sua companhia. E nessa edição, nós vamos falar sobre a Lei da Ficha Limpa, que acaba de completar 14 anos. Vamos relembrar os principais pontos que barram as candidaturas e quais os avanços conquistados. E um espaço que permite a participação popular e o exercício da cidadania é a audiência pública. Você vai saber como, por quê e em quais situações ela é realizada. E um projeto de lei que tramita aqui na Câmara pretende estabelecer regras para garantir o bem-estar de cavalos durante a realização de eventos, como, por exemplo, as cavalgadas. E a Rua Siqueira Campos, na região central de São José dos Campos, é uma das mais movimentadas da cidade, né? Agora você sabe quem foi esse homem? Daqui a pouco tem a história dele. Então vamos juntos, o Ação Parlamentar já começou. Fruto de uma enorme mobilização popular, a Lei da Ficha Limpa estabeleceu critérios mais rígidos para que candidatos e candidatas possam disputar uma eleição. A lei criada para afastar da vida pública pessoas que não preenchem requisitos morais necessários para exercer um mandato político acaba de completar 14 anos. Ela é um marco na história do país. Criada a partir da iniciativa popular, a Lei da Ficha Limpa representou uma resposta do eleitor à corrupção. Um dos objetivos é exatamente esse, né, de coibir, de punir esses políticos, né, que estão no exercício de seus mandatos, muitas vezes, né, não honrando o mandato popular, né, priorizando interesses de determinados grupos, interesses às vezes até pessoais, né, em detrimento da coletividade. A Lei da Ficha Limpa surgiu a partir da mobilização de setores organizados da sociedade, que durante 2 anos se reuniram para colher mais de 1,5 milhão de assinaturas. O objetivo foi elaborar regras mais rígidas para deixar de fora do processo eleitoral candidatos que não tenham requisitos morais necessários para exercer um mandato político. A proposta foi enviada ao Congresso, que fez modificações e aprovou a lei. Nas eleições de 2022, o TSE barrou 158 candidaturas com base na Lei da Ficha Limpa. Quando a Constituição de 1988 foi criada, ela já previa, lá no artigo 14, alguns casos que impediam candidaturas. Mas ela também estabelecia que uma lei complementar iria ampliar essas situações. Foi o que aconteceu em 1990 com a Lei Complementar 64, que hoje a gente conhece como Lei da Ficha Limpa. Pois é, essa Lei da Ficha Limpa, a partir dessa iniciativa popular que a gente viu, recebeu novas condições em 2010. Uma delas é que a pessoa que está respondendo a um processo na justiça, ela pode ficar inelegível antes mesmo de esgotarem todas as possibilidades de recursos. Ainda que não haja o trânsito em julgado em definitivo daquela decisão, o fato dela ser tomada, né, por um órgão colegiado, isso em si já caracterizaria, né, a inelegibilidade, o reconhecimento da inelegibilidade pela Justiça Eleitoral na apreciação do pedido de registro de candidato. A lei elenca ainda uma série de casos que barram as candidaturas. Entre eles, impede que concorram a um cargo eletivo parlamentares do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas ou das Câmaras de Vereadores que tenham tido seus mandatos cassados, governadores, vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos que tenham perdido seus mandatos, pessoas que tenham sido condenadas por abuso de poder econômico ou político, condenados por corrupção eleitoral ou Caixa 2, e de pessoas condenadas por crimes como tráfico de drogas, racismo, tortura ou crimes hediondos. Para a Câmara Municipal, a Lei da Ficha Limpa representa um avanço no combate à corrupção e no fortalecimento da democracia. Foi um projeto de lei que saiu de uma iniciativa popular
Então, um avanço na questão de políticos que não cumprem com o seu papel, ou que estão respondendo a processos, ou que estão com processo de improbidade administrativa, enfim, políticos que não cumprem de fato com integridade o seu papel na sociedade, na política, como representante da população. A Lei Ficha Limpa, ela já tem um pouco mais de 10 anos aí que foi aprovada, primeiro por iniciativa popular, depois foi relatada no Congresso e aprovada, e evitou que políticos condenados, né, com condenação já transitada em julgado ou em segunda instância, pudessem participar das eleições. E políticos que tiveram condenação tanto na esfera criminal quanto na esfera política, de improbidade administrativa e de irregularidades no próprio exercício do mandato, né? Então, com o estabelecimento da Lei Ficha Limpa, a gente conseguiu afastar esses maus políticos da vida pública. Essa lei continua em vigor, né? A gente teve alguma mudança ali no entendimento, infelizmente, na verdade, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à condenação em segunda instância ou transitada em julgado, houve algumas alterações ali que afrouxou essa questão da ficha limpa nos últimos anos, lamento muito, mas ainda é importante para que a gente evite aí alguns maus elementos que continuem participando da política e fazendo malfeitos. Em São José dos Campos, os vereadores da Comissão de Ética analisam possíveis condutas que desrespeitem a lei ou práticas que depõem contra o comportamento esperado por agentes públicos. Os vereadores que fazem parte da Comissão de Ética podem receber alguma denúncia, alguma reclamação, alguma questão sobre um vereador, sobre um agente público. Não precisa ser necessariamente só um vereador, pode ser alguém que trabalhe na prefeitura. E o nosso papel na Comissão de Ética é averiguar, né, analisar, averiguar, até mesmo julgar essa ação dessa pessoa, desse parlamentar. E assim ele vai ter alguma sanção. Pode ser um afastamento, pode ser uma perda de mandato. E aí, dependendo da situação, é que tem a sanção. A Lei da Ficha Limpa é um exemplo de como o exercício da cidadania colabora com a construção de um país com governantes que representem os interesses da população. Um processo que ainda não terminou e que precisa da colaboração de todo cidadão. O vereador fiscaliza o prefeito e a população fiscaliza o vereador. É importante que, primeiro, a população esteja acompanhando o trabalho dos parlamentares, dos vereadores de seus municípios. Aqui em São José dos Campos, os joseenses acompanhar o trabalho de cada um dos vereadores. Se achar que houve uma irregularidade, uma possível ilegalidade, representar, né, encaminhar uma representação ao Conselho de Ética da Câmara para que a gente possa analisar se procede ou não, eventualmente até mesmo aos órgãos de controle, como, por exemplo, Ministério Público e Polícia Civil, que também tem um braço que faz a investigação de ilegalidades do poder público municipal. E, claro, hoje a gente tem a nossa ferramenta, né, tanto no celular quanto no computador, o famoso Google. Então, ali a gente consegue descobrir muita coisa, né, dando uma fuçada ali sobre os candidatos e consegue fazer ali a nossa peneira para poder fazer o melhor voto possível com pessoas que representem, primeiro, as nossas ideias e, segundo, a forma ética que a gente quer que seja conduzida a política. E um projeto de lei que tramita na Câmara pretende estabelecer regras para garantir o bem-estar de cavalos durante a realização de eventos, como, por exemplo, as cavalgadas. A proposta, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, propõe que sejam adotadas práticas que assegurem a saúde dos animais. As cavalgadas são tradicionais nas áreas rurais joseenses, assim como as romarias a cavalo. No entanto, para garantir o bem-estar e a segurança dos animais, alguns cuidados devem ser tomados. Essa é a premissa de um projeto de lei de autoria do vereador Robertinho da Padaria, em tramitação na Câmara, que define normas para a realização de eventos com equinos. Quando vai ter um evento, geralmente o responsável ele vai ter que ele vai ter que comunicar à prefeitura que vai ter um evento, ele comunica à prefeitura através do ofício, a prefeitura vai gerar um cadastro, a pessoa ela entra no cadastro para ela poder ali colocar ali o nome dele e o cavalo, para ver se o cavalo está vacinado, o nome da pessoa e o cavalo que vai participar da cavalgada, ele tem que apresentar a carteirinha de vacinação do cavalo. O cavalo tem que estar vacinado, né? E o responsável, não precisa ser o dono do cavalo, o responsável que vai participar do evento naquele dia. Ele preenche esse cadastro, ali do site da prefeitura, aí, com isso, a cavalgada está liberada e o responsável pela cavalgada é quem está fazendo o evento.
A ideia do projeto surgiu da própria comunidade, a partir de apontamentos do professor de medicina veterinária José Joffre. Ele convidou um grupo de estudantes para levar a proposta adiante e transformá-la em lei. Foi aí que procurou a Câmara. A Laura Barros, uma das alunas responsáveis, ressalta que a participação dos cavalos em manifestações culturais e religiosas não precisa ser proibida, mas regulamentada. A saúde do animal em si, o bem-estar dos cavalos, né? Então, por que a gente pode fazer algo bom, algo que favoreça as romarias, a sociedade e os animais de uma certa forma legal, que até minimize gastos futuros, envolvendo todo o processo jurídico, processo social, e que envolvam outras patentes do direito do Brasil, e aderir a novos integrantes, preservando a cultura das romarias no Brasil. O texto responsabiliza o cavaleiro pelo bem-estar do animal durante os eventos. E, para isso, a preparação deve começar meses antes, como explica o professor Joffre. O cavalo é um atleta. Os cavalos de romaria devem ser considerados como um atleta. 3 meses antes da romaria, esses animais têm que ser condicionados, tanto fisicamente como uma qualidade de alimento, todas as vacinas, vermífugos, ferrageamento, para que todos eles possam participar desse evento sem prejuízo à saúde, sem prejudicar a própria saúde, como também a dos seus animais que participam junto com ele. A matéria lista alguns cuidados básicos que devem ser tomados pelos cavaleiros, incluindo pausas a cada 2 horas de caminhada, hidratação, alimentação e sombra para descanso. Essas recomendações são fundamentais para garantir a saúde dos cavalos. Fazendo isso aí, né? Colocando a sela corretamente, dando água, dando alimentação para o animal, né? Parada em cada 2 horas para poder fazer a hidratação do animal, é uma cavalgada saudável para todo mundo, para o cavalo e para quem está conduzindo. Caso o projeto seja aprovado, o vereador Robertinho da Padaria espera que os cavaleiros aprendam sobre os cuidados necessários com os animais durante grandes eventos. E, em caso de descumprimento da lei, haverá advertência e multa para o responsável. Às vezes é desconhecimento. E a falta de conhecimento não é desculpa para você não fazer. Quando você compra um carro e faz a sua carteira de motorista, se você for multado sem cinto, fala, puxa, não sabia. Não, você tem que saber. Então, ao participar desses eventos, procure se identificar, saber como. E nós estamos propondo isso, uma abertura maior da visibilidade do que deve ser feito. Puxa, palestras, eventos, folders, para que a população em geral saiba mais como eu devo participar, o que é necessário para eu participar. E no próximo bloco a gente vai falar sobre audiências públicas, espaço que permite a participação popular nas decisões sobre o futuro da cidade. A gente mostra já já. Estamos de volta. E a construção de políticas públicas é feita com base nas necessidades do município, né? E em muitos casos, é necessário realizar reuniões para informar os munícipes sobre ações adotadas pelo poder público ou até mesmo ouvir as demandas da população. Esses encontros são chamados de audiências públicas, o espaço que permite a participação popular e o exercício da cidadania. Promover a transparência do poder público, ouvir a opinião da população e coletar informações fundamentais para algumas das decisões mais importantes para o futuro da cidade. As audiências públicas são parte essencial do processo de elaboração de políticas públicas. A audiência pública vem cumprir um objetivo previsto na Constituição, previsto no ordenamento jurídico, que é garantir a gestão democrática, né, e a participação da população em vários assuntos que sejam do seu interesse, né? Então são questões sensíveis e questões que se franqueia justamente a população participar mais diretamente, né, da construção dessas soluções envolvendo alguns assuntos específicos. Tanto a Câmara quanto a Prefeitura podem realizar audiências públicas, tá? Então ambas as entidades realizam sim. Esses encontros entre representantes do poder público e a população acontecem em todas as esferas de poder. Embora menos comuns no judiciário, são utilizadas por tribunais superiores
para temas complexos e relevantes para a sociedade. Também ocorrem no Executivo, em processos de formulação de políticas públicas, e na maioria dos casos são associados ao Legislativo, onde acontecem debates, prestação de contas e discussão de projetos de lei. A audiência pública é nós ouvirmos a população, reunirmos a população, trazermos a população para nós ouvirmos qual a opinião dela a respeito de determinado assunto. Então, nós vamos fazer, por exemplo, a liberação das áreas verdes para a construção civil. Então, nós precisamos ouvir a população o que ela acha disso, se ela é favorável ou não. Por exemplo, 2021 teve a votação da liberação das termoelétricas em São José dos Campos. Tiveram várias audiências públicas para ouvir qual a opinião da população. Então, a audiência pública é ouvir a população e coletar as informações, as sugestões da população. As audiências públicas podem ser realizadas aqui na Câmara. As metas fiscais do município, por exemplo, são apresentadas aqui no plenário. Mas o objetivo desses encontros é garantir a participação da comunidade. Por isso, muitas vezes, essas audiências são realizadas em outros lugares da cidade. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um exemplo disso. Todos os anos ela é discutida junto à população. Nesse ano foram 7 encontros que chegaram a todas as regiões da cidade. Nessa ocasião, os interessados podem falar ao microfone durante as sessões para apresentar reivindicações. Além disso, a Lei de Zoneamento, que regula o uso e o desenvolvimento do solo, também é debatida entre moradores e o poder público. Em muitos casos, a realização das audiências públicas é obrigatória. A gente pode citar aqui, por exemplo, projeto que cause impacto ambiental, assim definido em lei, né? As leis orçamentárias, então o projeto de plano plurianual, o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como orçamento anual, a lei orçamentária anual, né? O plano diretor de desenvolvimento ordenado, a questão do zoneamento, né? Então o uso e ocupação de solo, também é necessário audiências públicas. E, por fim, podemos falar também de qualquer alteração na conservação, né, ou modificação do patrimônio histórico, artístico, cultural do município. Também são questões que exigem necessariamente audiências públicas. E na hora de agendar uma audiência pública, também é um processo já estabelecido. Nesse caso, a lei orgânica do município determina que a divulgação do evento comece com pelo menos 15 dias de antecedência. Além disso, essa divulgação deve acontecer em, no mínimo, 2 veículos de imprensa local. Por fim, o andamento de uma audiência. Para que ela seja proveitosa, a maior parte segue um roteiro com essa ordem: abertura e composição da mesa, informações gerais sobre a pauta e a dinâmica dos trabalhos, desenvolvimento dos trabalhos, encaminhamentos finais e, por último, registro das ocorrências em ata. Para o vereador Dr. José Cláudio, as regras e procedimentos garantem que a vontade da população seja respeitada e que todos possam contribuir para a fiscalização do poder público. Nós somos agentes públicos, né? Nós somos funcionários públicos. Quem paga o nosso salário é a população, são os impostos. Então, a gente trabalha para a população, então a gente tem que ouvir a população. A população tem voz ativa e pode pedir uma audiência. A lei orgânica assegura o direito da população de reivindicar a realização de reuniões para discutir um tema considerado relevante. Segundo o vereador José Cláudio, os cidadãos joseenses costumam ser bem participativos nesse processo. A Câmara sempre faz o seu papel, né? O Executivo também, quando manda um projeto, ele já deve ter feito essa audiência pública, né? Eu acredito que São José dos Campos, a população é uma população bem educada politicamente, então ela participa sim. É isso, mais um intervalo e na volta tem a história de Siqueira Campos, que dá nome a uma das ruas mais movimentadas do centro de São José. Não sai daí que a gente volta já. Voltamos com o Ação Parlamentar. Na região central de São José dos Campos, o movimento é intenso na rua Siqueira Campos. É um ponto importante do comércio e, com toda a agitação do local, poucos param para refletir sobre quem foi o homem que dá nome a essa via. Então vamos juntos conhecer a história dele? É agora na reportagem.
Todo joseense passa por essa rua alguma vez na vida. Se não passou, ainda vai passar. Isso porque essa é uma das vias mais movimentadas do centro da cidade. Uma verdadeira figurinha carimbada. Mas se a gente para olhar para essa placa, quem foi Siqueira Campos? Nascido em Rio Claro, no interior de São Paulo, Antônio Siqueira Campos foi um dos símbolos do movimento tenentista brasileiro. Período marcado por diversas revoltas no país entre os anos de 1922 e 1927. Ainda jovem, queria estudar engenharia, mas abandonou o sonho ao entrar para o Exército. Antônio Siqueira Campos é um dos jovens militares que, a partir de 1922, inicia um processo de questionamento de um Brasil muito retrógrado nas questões particularmente sociais. Ele queria muito ser engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas não havia, ele não estava sem recurso financeiro, realmente não tinha a mínima condição de continuar sobrevivendo como estava sobrevivendo, e ele resolve ingressar no Exército como praça, como soldado, né? E logo depois ele é admitido na Escola Militar do Realengo. Inconformado com a eleição do presidente Arthur Bernardes, Siqueira Campos, ao lado de outros militares, protagonizou a Revolta do Forte de Copacabana. Em 5 de julho de 1922, 18 homens marcharam na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, em direção ao Palácio do Catete. Em conflito armado com as tropas do governo, apenas 2 sobreviveram. Um deles era Siqueira Campos. Eles pegam uma bandeira nacional do Forte de Copacabana, cortam em pedaços, cada um ganha um pedaço e põe no peito. E eles saem caminhando pela areia do Forte, pela areia de Copacabana. Ao chegar junto à rua, que hoje tem o nome de Siqueira Campos, caminhando pela Avenida Atlântica, eles são tiroteados por forças do Exército, da Polícia, do Rio de Janeiro, sediado no Rio de Janeiro. E 2 apenas sobrevivem. Siqueira é gravemente ferido no abdômen, o Eduardo Gomes também é gravemente ferido. Eles são tratados e são presos. Eles conseguem fugir da prisão. E o Siqueira foge a nado. Ele era um grande nadador. E ele consegue fugir a nado até um bote que o recolhe e ele passa a desertor, para ser procurado pelo país afora. Siqueira Campos ainda participou de outras revoltas que marcaram a história do país. Entre elas, o movimento conhecido como Colunas Prestes, iniciado em 1924. A revolta reuniu militares que percorreram o Brasil para se opor à política da época. Essa coluna, tendo como um dos comandantes dela o tenente Siqueira Campos, marchou 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Foi a Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e acabou em 27 se internando na Bolívia. O Prestes permanece na Bolívia com seu efetivo gaúcho. Os demais, inclusive Siqueira Campos, seguem em direção a Buenos Aires e se instalam por lá. Até o fim da vida, Siqueira Campos manteve uma posição crítica ao formato da gestão pública brasileira. Morreu em um acidente de avião na busca por apoio ao golpe de 1930, proposto por Getúlio Vargas. Até hoje não se sabe claramente como é que foram as condições de morte do Siqueira, porque ele nunca foi necropsiado. Então, como eles levavam muito dinheiro, como havia muitos interesses políticos envolvidos nessa questão, permanece a dúvida sobre a morte do Siqueira, se foi acidental ou não. Mesmo que breve, a carreira militar de Antônio Siqueira Campos é parte da história brasileira. Sua luta contestou os costumes da República Velha, época em que os interesses da elite prevaleciam por meio de políticas como a do café com leite. O movimento tenentista foi uma das frentes de oposição. E esse setor, né, do Exército, os tenentes, que são militares de média, patente, eles não são representantes da elite, né, mas ao mesmo tempo já tem ali algum grau de instrução e eles vão participar dessa onda de insatisfação e de contestação mesmo da estrutura, né, dessa estrutura viciada da República Velha. Na verdade, é uma informação interessante. Todas as tentativas de golpe que houve, né, durante dos anos 20 até 64,
quase todas elas tiveram participação de membros que nasceram ali no movimento tenentista. O único movimento que não teve participação de nenhum deles foi a tentativa de golpe fascista, né? Ligada aos integralistas. Mas todos os outros, até na intentona comunista, tem o Luiz Carlos Prestes, que era também do movimento tenentista. Então, há várias personalidades históricas que nasceram, né, começaram seu engajamento político no movimento tenentista. Então, é bem marcante ali dos anos 20 até a década de 60. O protagonismo militar e político de Antônio Siqueira Campos rendeu a nomeação de ruas em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, um município no Paraná recebe o nome do tenente. Em São José, a homenagem fica na região central, no trecho das antigas Rua do Mercado e Rua do Matadouro. Em um lugar de grande circulação de pessoas, a homenagem conserva o legado de um militar e político guiado por fortes ideais. Então, quando nós escolhemos lembrar desse personagem, nós estamos lembrando dos ideais que o moveram. E os ideais que o moveram foram ideais de uma renovação, de um rompimento de um modelo colonialista que prevalecia no Brasil nas relações sociais, e que ele entendia que ele tinha o dever, como cidadão brasileiro e como oficial do Exército, intervir nesse modelo, né, para fazer do país um país mais moderno. É isso, pessoal. Termina aqui mais uma edição do nosso programa. Espero que você tenha aproveitado as informações. Quer rever esse programa ou outro qualquer da nossa programação? Então basta acessar o canal do YouTube TV Câmara SJC. A programação completa está disponível por lá. Até o próximo programa. Tchau, tchau.